Oi, gente, estamos de volta apresentando a revista da Escola Dominical, que tem como título Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Hoje nós vamos apresentar a aula de número 6, que tem como título Os Desafios da Evangelização na Atualidade. O texto bíblico básico está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 até o versículo de número 17. E o texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que nos diz assim: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está tão assim convicto da sua missão, e ele não se deixa ir nem para a direita e nem para a esquerda. Não é motivo de se gloriar. Ele é enfático em dizer isso. É uma questão de obrigação. Sobre mim me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Essa palavra de Paulo é nossa hoje. Essa obrigação também está colocada sobre os nossos ombros, e nós devemos cumpri-la de uma maneira fiel. Vamos ver então os desafios da evangelização na atualidade. Nós precisamos nos lembrar que a obrigação de pregar o evangelho é da igreja, a igreja militante, a igreja que está aqui hoje, e nós somos os membros desta igreja. Aliás, nós somos esta igreja. Os desafios da evangelização mundial na atualidade têm a ver com as características do mundo no qual vivemos. É nesse mundo que nós devemos evangelizar. A palavra evangelizar significa anunciar, testemunhar, falar, contar, testificar do evangelho. O evangelista é o comunicador do evangelho, é o anunciador das boas novas. Mas em cada época existem os desafios próprios para se pregar a palavra de Deus, para se evangelizar. Hoje nós estamos convivendo com alguns grandes desafios, por exemplo, o crescimento populacional do mundo. Segundo, a urbanização global. O homem deixou de ser um homem rural e passou a ser um homem urbano. O avanço da pobreza extrema também é um grande desafio. A migração internacional e um dado assim estarrecedor, que é a acomodação da igreja, a estagnação da igreja na pregação do evangelho. São desafios que nós enfrentamos no presente momento. A evangelização urbana, é preciso estar atento às estratégias, aos métodos para se alcançar esse homem que vive nos grandes centros. A maioria das cidades do mundo são superpopulosas, e as nossas no Brasil são dominadas, por exemplo, pela pobreza, pela violência. E isso impõe grandes dificuldades na pregação do evangelho. Nós temos a questão digital. O homem está saindo da realidade concreta e indo para o mundo virtual. E esse homem também precisa ser alcançado pela palavra. A igreja precisa utilizar as redes sociais para evangelizar, para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, os desafios são imensos para se alcançar esse homem com a mensagem do evangelho. E há um detalhe que precisamos destacar aqui nessa aula, é a questão dos povos não alcançados. Essa é uma terminologia que muita gente não domina, não conhece. A evangelização dos povos não alcançados. Segundo estatísticas missionárias, existe aproximadamente 7.000 povos não alcançados. Ao mesmo tempo que nós temos um conglomerado de igrejas, um amontoado de igrejas numa determinada região, numa determinada parte do mundo,
nós temos também os povos não alcançados, aqueles que compõem a janela 1040, os povos árabes, islâmicos. Aliás, há uma previsão que dá conta de um crescimento exponencial da religião de Maomé, do islamismo. O islamismo, dentro de 30 anos, se tornará a maior religião, o maior segmento religioso do mundo. E a igreja precisa enfrentar esse grande desafio. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja precisa mostrar que só Jesus pode salvar o homem. Há também um grande desafio em termos da evangelização nos dias atuais, que é a evangelização no Brasil dos povos minoritários. Existem os grupos menores no Brasil que carecem de empenho missionário, empenho evangelístico. Por exemplo, os dependentes de álcool, os dependentes químicos, os ciganos, os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, aqueles que moram nas regiões ribeirinhas do Amazonas, os imigrantes, os portadores de deficiência física, os esportistas, os intelectuais, os analfabetos, os apenados, os hospitalizados, os pobres, os ricos, dentre tantos outros grupos minoritários que precisam ser alcançados no Brasil. Nós poderíamos aumentar indefinidamente esta lista de pessoas e de grupos que se constituem em grandes desafios para a evangelização. Mas para alcançar esses grupos, será necessário algumas coisas. Por exemplo, desenvolver uma relação de amor com a palavra de Deus. Se nós olharmos para as Escrituras, nós perceberemos o chamamento, nós receberemos a motivação baseada no amor para comunicar o evangelho a esse grupo de pessoas. Segundo, nós precisamos entender que a salvação é para todos indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho deve ser pregado a todos, indistintamente. Em terceiro lugar, ter disposição para obedecer ao mandato de Cristo e evangelizar. Paulo tinha esse senso de urgência na evangelização. Se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Essa deve ser a nossa motivação. Ai de mim, se eu não comunicar o evangelho. Ai de mim, se eu não colocar sobre os meus ombros a obrigação de ser um comunicador dessa palavra, dessa boa nova de salvação ao mundo. Certamente os desafios são imensos, mas o Espírito do Senhor está conosco e o Espírito que Ele nos concede não é espírito de temor, mas é espírito de poder e de ousadia. Que Deus te abençoe.